O que mais te alimenta nesse tempo de crise, nesse tempo de solidão, nesse tempo em que a gente não vê a hora de ter a vida voltando ao normal? O que alimenta as tuas esperanças? O que alimenta a tua mente? Sabe que a Bíblia diz que todos nós somos como árvores, e tal como as árvores que possuem raízes, que procuram por água, procuram por um leito debaixo da terra, no qual ela possa extrair o alimento para poder ficar cada vez mais forte, crescer, florescer e frutificar. Assim também somos nós. Nós, seres humanos, também temos raízes, e nós as fincamos em lugares que possam trazer paz para o nosso coração, que possam nos alimentar, que possam nos deixar mais felizes e assim fazer com que a nossa vida seja melhor. Dependendo de onde você estiver lançando as suas raízes, então será diferente aquilo que você sentirá no seu coração. Em uma certa ocasião, Jesus falou sobre isso com seus discípulos. Isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus, ele vai falar muito mais a respeito dessa imagem, desse símbolo, dessa figura, na qual ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, mas nós não somos ramos naturais. Segundo o que Jesus ensinou, as pessoas que estão ligadas a ele são como galhos que estavam secos e mortos e que foram enxertados nele, a videira, e então passaram a dar frutos. Sabe quando a gente enxerta uma planta em outra, uma rosa em outra, ou qualquer planta que seja, para que aquela planta que estava cortada possa voltar a viver? Sabe quando você pega uma orquídea ou alguma outra flor e você coloca ela no galho de uma árvore, por exemplo, de um coqueiro ou uma outra árvore, na qual ela possa extrair o seu alimento, a água e aquilo que ela precisa para poder florescer? Ou outras plantas que se agarram em alguma outra coisa para poder sobreviver, uma vez que elas estão ligadas àquela outra planta. É essa figura que Jesus usou para dizer que sem ele a gente não vai viver. Nós somos como plantas, nós estamos ligados a alguma coisa. Você tem que pensar ao que você está ligado, o que alimenta a tua alma, o que alimenta as tuas esperanças, onde as tuas raízes estão fincadas. O que te traz paz, o que te traz alegria, o que te traz força, o que te anima para o dia a dia. Saiba que, mesmo em momentos tão difíceis como os momentos em que nós estamos passando agora, em que nós não sabemos até quando a quarentena vai, até quando o isolamento social irá, até quando nós teremos dúvidas com relação à economia e à saúde e à vida normal, a única coisa que pode trazer paz para o nosso coração é se as nossas raízes da alma estiverem bem afixadas nele, que é Jesus. Ele diz que se nós não estivermos nele, nós não podemos dar frutos. E é interessante que os frutos que nós damos são os frutos dele, são os frutos de Deus, são os frutos do Espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo sobre esses frutos, falam que eles são o domínio próprio, a mansidão, a paz, o amor, a alegria e outras coisas mais. Saiba que nada disso é natural de você. Tudo isso vem até você por meio da presença de Jesus em você, do Espírito em você. Mas isso não é um passe de mágica também. Nós precisamos estar ligados nele. E como é que nós nos ligamos a ele? Segundo esse texto que a gente leu, nós nos ligamos a ele quando nos ligamos às palavras dele. São quando as palavras dele estão em nós, são elas que nos dão vida. São por meio delas que os nossos frutos serão evidentes e florescerão em nós. Nós não veremos esses frutos, que são frutos do Espírito de Deus, se as palavras de Cristo não regarem as raízes da nossa alma. Você é uma planta, e eu também. Nós somos uma criação de Deus. Nós somos, a nossa alma, fruto daquilo que Deus plantou nessa terra também. E nós nunca encontraremos vida se não estivermos com o nosso coração fincados nele e em sua palavra. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós somos como raízes, ele é como a água que alimenta estas árvores. Ele é a videira, nós somos como
ramos, galhos enxertados nesta videira. E ele deseja ver frutos nesses galhos. Ele deseja ver, o alegra ver frutos em sua vida, o alegra ver flores em sua vida, bem verdinhas. Ele se alegra quando aquilo que vem dele transforma você, transforma o seu dia, muda a forma como você vive. Mas ele se entristece quando ele vê que, embora você se diga um cristão, uma cristã, não se vê nenhum fruto dele em sua vida. E aí então o que se verá em você é cada vez mais aquilo que se vê num galho que se vai secando, em um tronco que se vai secando, em uma flor que vai se murchando e secando até morrer de vez. Se você não quer ver essa morte da sua alma e essa secura e esse murchar do seu coração, é necessário que você se ligue cada vez mais, que você lance as suas raízes nele, no Verbo de Deus, no Verbo que se fez carne, e permita que por meio de suas palavras a sua alma seja irrigada, o seu coração alimentado, a fim de que os frutos do Espírito te encham cada vez mais.